Olá, tudo bem? Hoje, continuando nossas aulas de funções vetoriais, vamos nos aprofundar nesse assunto, né? E como é um curso de cálculo, né, a gente vai falar de elementos, já falamos de limites, e agora nós vamos falar de derivadas. E como esse conceito de derivada nos ajuda a entender muitas coisas, assim, a gente vai falar disso lá na frente, né? Mas como é que ele nos ajuda a entender questões relacionadas à curvatura, questões assim mesmo, assim, de, por exemplo, construção de pistas, propriamente dita, assim, eu nunca vi nada a respeito, quero deixar claro, mas assim, na minha cabeça, de repente, alguns desenvolvimentos de jogos e tudo mais, ao invés de utilizar talvez a estrutura que se use, também não sei qual é, mas de repente trabalhar nessa questão vetorial de funções vetoriais pode, de repente, causar, gerar menos espaço no desenvolvimento do game e talvez algumas curvas que é possível ser construídas assim, né? Enfim, né? Então nós vamos falar um pouco do conceito teórico de funções vetoriais, tá bom? Beleza? Então vamos abrir a parte teórica aqui do assunto. Bem, então vamos lá. Primeiramente, não falei na introdução, mas caso também essa videoaula fique muito grande, eu pretendo dividi-la em duas partes, tá bom? Mas eu acho que não, tá? Feito esse aviso, vamos começar a nossa videoaula, tá? Então, vamos falar de funções vetoriais, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? Mais para frente, eu vou utilizar o conceito de funções vetoriais para descrever o movimento de objetos no espaço, né? Como eu já falei na nossa introdução, tá? Mas, vamos iniciar a discussão a respeito de derivadas vetoriais, né? Então, a derivada vetorial tem essa notação aqui, né? O vetor R', é definida do mesmo modo como para funções vetoriais, funções reais, tá? Ou seja, as mesmas características que nós temos para as funções reais, para derivadas, as mesmas vão acontecer para as funções vetoriais, tá? Então, o que acontece? A derivada de R em relação a t, ou seja, a derivada do vetor em relação ao t é igual a R' de t, e aqui eu peço desculpas, tá, pessoal? Aqui é h, tá? Que é o limite de r de t mais h menos r de t sobre h, que é mais ou menos, assim, tem as mesmas características das funções reais, tá? Eu vou mostrar o significado disso no GeoGebra, mas para a gente poder entender um pouco melhor, eu vou ler essa parte aqui, mas eu vou explicar cada uma delas no GeoGebra também, tá? Então é o seguinte, ó, então eu vou colocar numa curva vetorial, eu vou colocar dois pontos, P e Q, tá? No ponto P, eu vou ter um vetor posição R de T. E no ponto Q, perdão, eu vou ter um vetor com posição R de T mais H, ou seja, uma variação H, tá? Das mesmas características que temos nas derivadas de funções reais, tá? O vetor PQ é com o vetor, ou seja, a diferença de RT mais H menos RT, tá? E esse vetor ele pode ser visto como um vetor secante, tá? Volto a dizer, tudo isso aqui a gente vai falar lá no GeoGebra, tá? Se H é maior que zero, o múltiplo escalar 1 sobre H, ou seja, o que vai acontecer? Quando nós vimos isso lá em álgebra linear, o que acontece? Quando o H for maior que zero, simplesmente o vetor aumenta de posição. Se o valor estiver entre 0 e 1, ele vai diminuir de posição. Ou seja, quando eu coloco 1 sobre H, o vetor diminui de tamanho. E conforme ele vai diminuindo, no sentido dessa relação aqui, de RT mais H menos R de T, tá? Conforme vai diminuindo esse cara aqui, ou seja, quando H começa a se aproximar de zero, nos leva a crer que esse vetor PQ, se aproxima de um vetor que está sobre a reta tangente, tá? Ou seja, R' de t é chamado vetor tangente à curva, tá? Então eu vou mostrar todas essas questões no GeoGebra para vocês entenderem, tudo bem? Então vamos lá para o GeoGebra, tá? Bem, então o que eu fiz? Eu peguei uma função, no caso eu peguei a função 2 seno de x, por quê? Porque ela tem uma curva aqui que é legal de fazer. Vou fazer no R2 porque ainda tem um pouco de dificuldade de manipular as coisas no R3, tá bom? Então optei por fazer no R2, mas as características são as mesmas, tá? Então vou pegar dois pontos na curva, tá? Então vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá bom?
Feito isso, o que vai acontecer? Esse daqui eu vou renomear como ponto P, tá? Ponto P. E esse daqui vai ser o meu ponto Q, tá? Ele tem essas coordenadas e agora eu vou construir o vetor que entre eles. Ou seja, também vou colocar aqui, ó, vou colocar o ponto 0, 0. Certo? Então tá ali o ponto 0, 0, por quê? Por conta da questão da construção vetorial, tá? Então agora eu vou pegar um vetor de A até P, um vetor de A até Q. Eu só vou colocar R então, porque não aceito R de T, tá? Vetor R. Aqui eu vou chamar o vetor de vetor V ainda, só para a gente entender, mas esse vetor V seria R de T mais H, tá? Então esse daqui é o meu vetor R, esse vetor aqui é o vetor R de T mais H, tá? Então com isso, esse vetor aqui, que é o vetor PQ, o que acontece com ele? Ele é a diferença do vetor R de T menos o vetor V, que é o R de T mais H nosso lá, tá? Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, aqui no ponto P, eu vou colocar a reta tangente aqui. No ponto pela curva. Então, aqui eu tenho a reta tangente a esse cara aqui, tá? Beleza, então tá. Agora é o seguinte, conforme se eu tenho um H maior que 0, e o produto de 1 sobre H vezes esse vetor, o que vai acontecer? Ele vai começar a diminuir de tamanho, certo? Então, vou ver se vai dar certo isso daqui aqui, tá? Então, eu vou chamar 1 sobre 2 vezes o vetor U. Olha lá, o que aconteceu? Esse vetor diminuiu pela metade, tá? Que ele chamou de vetor W. Se eu pegar ele e trazer aqui, você pode observar que ele vai fazendo essa situação. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, conforme eu vou atribuindo valores 1 sobre H, esse vetor vai diminuindo. Então, o que acontece quando a gente começa a fazer esse processo aqui, ó, observando a questão aqui, e observem a questão desse vetor, porque conforme eu vou me aproximando aqui, esse vetor vai começando a se aproximar da reta tangente, tá? Então, olha lá, conforme eu vou andando pela curva, esse vetor R de T, ou R de T mais H menos R de T, vai se aproximando de quem? Do próprio da reta tangente, ou seja, eu posso afirmar para vocês que aqui vai ter um vetor tangente, tá? Se eu colocar um vetor aqui, um vetor sobre a reta, olha lá, vai ter um vetor tangente. Então, conforme eu vou me aproximando aqui, ó, o que vai acontecendo? Ele vai se aproximando, ou seja, vai tendo as mesmas características do vetor tangente, tá beleza? Então, essa é a visão geométrica da derivada vetorial, ou seja, vai me aproximando do vetor derivada, que é o R' de t, tá bom? Então agora nós vamos voltar lá para o nosso referencial teórico e terminar de discutir algumas coisas lá, tá bom? Bem, então com essa questão aí, agora nós podemos mostrar como que é a derivada de uma função vetorial, certo? Então vamos lá. Então, eu tenho lá um teorema, tá? Se R de t é formado por três coordenadas, f de t, g de t, h de t, que as mesmas características de f de t vezes o vetor i, mais g de t vezes o vetor j, mais h de t vezes o vetor k. Então, esses aqui são as posições do vetor R de t, tá? E também afirmo para vocês que f, g e h são diferenciáveis. Então, R' de t, aqui também tem um errinho, tá? Porque também deveria dizer que aqui também é o resultado da derivada, mas... Então, R' de t vai ser o quê? Vai ser a derivada de cada uma das funções, tá? Ou seja, a derivada R' de t é a derivada de cada uma dos componentes do vetor, tá? E com isso a gente vai ver alguns exemplos lá, tá? Então, temos esses exemplos aí, tá?
E a gente vai também, vamos fazer isso daí no GeoGebra, tá? Porque, como eu já falei para vocês, eu acho que fica melhor, tá bom? Então, mas se alguém precisar que eu faça no quadro, eu faço, tá? Bem, o primeiro enunciado falava assim, ó, calcule a derivada de R de t com a questão dos componentes f de t igual a 1 mais t ao cubo, g de t, t elevado a menos tj, né, segunda posição, e seno de 2t, né? Então, a nossa função, né, ela é formada por essas três funções. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou colocar essas funções aqui, tá? Então, eu vou chamar f de t igual a 1 mais t ao cubo, certo? Ele vai mostrar, eu coloquei a visão 3D para a gente poder enxergar melhor os resultados, né? A função g de t vai ser igual a quem? A t vezes e elevado a menos t. Tá ali a função também. E a última é a função h de t, que é igual a seno de 2t, tá? Então eu coloquei essas três funções ali, só que eu vou apagá-las porque só vai me interessar aqui o enunciado delas, tá? Então, agora sim, agora com isso daí eu vou pegar e vou construir uma curva, tá? Curva em 3D, né? Então vai ser de quem? F de t, G de t, H de t, variável t de menos 5 a 5, certo? E aí eu tenho minha curva no espaço, tá? Vou dar uma girada nela para a gente observar, olha lá como é que é a característica dela, tá? Tem essa característica aqui, é uma curva nesse sentido, tá? Então, agora eu vou calcular a derivada dessa função, tá? Então o GeoGebra permite isso, só que eu não sei fazer isso juntando as três, então eu vou fazer o quê? Vou tentar aqui fazer com as três, se não der, pelo menos já sabe que não dá certo. Então, derivada da função a. Ó, que legal, eu não sabia disso, ele já me fornece. Quando eu chamo a função a, ele já me calcula a derivada da função a nos pontos aqui. Então eu tenho 3t ao quadrado, e elevado a menos t, e elevado a menos t vezes t, mais e elevado a menos t, e 2 cosseno de 2t, e isso me fornece essa curva aqui, tá bom? Então beleza. E agora, então com isso eu já consigo calcular a derivada dentro do GeoGebra. Isso é uma coisa que eu não sabia, tá? Agora ele pede o vetor unitário, vetor tangente unitário, tá? Eu esqueci de falar isso lá e depois eu vou colocar nos comentários aqui digamos assim, a fórmula, certo? Mas tem as mesmas considerações lá do vetor unitário da álgebra linear. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, procura alguma videoaula que fala disso de álgebra linear, que vai ficar bem claro que é a relação do vetor tangente unitário. Por quê? Por que é o tangente? Porque nós vamos mexer com a tangente, ou seja, com a derivada, e na mesma perspectiva de vetores unitários da álgebra linear, tá? A regra é o que? Vai ser essa daqui, né? T de t é igual a R de t, né? R de t sobre, a derivada, né? Eu não vou escrever aqui que não vai ficar legal não, tá? Então, vamos fazer agora a reta tangente, que é o que? É a derivada no ponto zero que ele quer, vou saber qual que é o vetor unitário no ponto zero, tá? E a gente vai fazer essa relação aí no ponto zero, tá? Então vou substituir aqui os pontos para o ponto zero e vamos ver o que acontece aqui nessa daqui. Então vamos ver a linha de zero. Ele não me fornece aqui, então eu vou fazer no braço mesmo esse cara aqui, tá bom? Então, como eu quero saber no ponto zero, eu vou substituir nesses valores aqui, tá bom? Tá? Então vamos lá. Vamos ver se tem aqui derivada. Tem aqui derivada da função e o número, tá? Então,
derivada da função a número 0. Então ele já me forneceu aqui o resultado desse cara. Bem, para construir o vetor tangente unitário ali, eu não consegui fazer de uma outra forma, então eu vou fazer do método assim que eu consegui fazer, tá bom? Então, o que é? Eu quero saber no ponto 0. Então, o que vai acontecer? A derivada eu vou substituir por 0 em t. Então, x de t vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado, e elevado a menos 0t mais e elevado a menos 0, e 2 cosseno de 2t, ou seja, no lugar aqui eu vou substituir por 0. Tá? Então, vou obter esses resultados. 3 vezes 0 ao quadrado vai me dar 0. Aí, e elevado a 0, né? Não, menos e elevado a 0 vezes 0 mais e elevado a 0. Mas é menos, não tem importância, porque é 0, né? Então não tem problema nesse caso. Deu valor 1. E o último é quem? 2 vezes o cosseno de 2 vezes 0. Tá certo? E eu tenho ali essas coordenadas: 0 para x, 1 para y e 2. Então eu vou chamar um vetor e vou colocar esses vetores lá. 1 para y, 0 para x, vai ser esse ponto aqui, ó. Quer ver? Ó. Eu vou colocar o ponto sobre o objeto, tá? Então, vamos lá. Então o que aconteceu? Ó, fiz esses valores aqui, 0, 1 e 2. Então agora eu vou olhar aonde que esses pontos estão no meu gráfico, tá bom? Bem, então vou dar uma girada aqui antes para a gente poder ver, ó. Tá aqui, ó. Tá? Beleza? Então aqui, ó, o eixo y é o verde, o eixo x é o vermelho e o eixo azul é o eixo z, tá bom? Então tá, ó. Então vou colocar desse jeito que acho que fica legal. Então, 0 para x. Então quando eu olho aqui, ó, e não tem coordenada em x, 0, 1, 2, então vai ficar o quê? Vai ficar 0, 1 e sobe 2 coordenadas, ou seja, dá exatamente nesse ponto aqui. Ó, 0, 1, 2 ali, tá bom? Deu o ponto 0, 1, 2. Então agora eu quero calcular o valor absoluto desse vetor aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, absoluto do vetor A, que ele me dá 2,2,24, que é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz de 5. A raiz de 5 é aproximadamente 2,24, certo? Então o vetor, ele vai ter qual característica? Ele vai ter essa característica aqui, ó, 0, né? Vai ficar 1 sobre 2,24 e 2 dividido por 2,24, certo? Então tá, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar esses pontos aqui para vocês observarem que o vetor tangente unitário passa por, tem essa característica aqui, ó, 0,45 para J, né, porque o 0 deu primeiro aqui, né, então as coordenadas do ponto, né, B igual a E, vírgula, não, E não, 0, vírgula, I, vírgula, J, certo? Que deu esse ponto aqui, ó, que é esse ponto aqui, ó, tá? Então, meu vetor unitário tem essa característica aqui, ó, tudo bem? Então, meu vetor unitário, tá? Então, esse daqui é o meu vetor tangente unitário, beleza? Tá? Vamos fazer os demais lá. Só que daí, como ficou muito grande esse pedaço aqui, eu vou fazer os outros dois exercícios em uma outra videoaula, beleza?